existe, né? Signo cruz, denúncias, não se liberam nas duas mãos. Filha do Espírito. Bom, cadê minha pesca? Primeiro, para começar, vocês estão com as Bíblias? Então pronto. Open your Bibles on page. Bom, gente, eu estou ajudando aqui. Vou falar um pouco só sobre mim rapidinho. Meu nome é Nicolas. Eu tenho uma caminhada, sou católico desde que eu me entendo por gente, batizado. E tenho uma caminhada, graças a Deus, fantástica, muito ligada à música, incrivelmente, graças a Deus, ligada à música. E passei por alguns grupos, passei pela obra Lumen de Evangelização, passei pelo grupo paroquial do Fanuel aqui, que foi um grupo maravilhoso que eu participei. E tenho amigos em tudo que é canto. Até no Shalom, o pessoal do Shalom, gosto demais. Aí, vocês são do Shalom, vocês? É Paráclito? Olha, o Beto, tá bem? Tudo bem? Como é que vai a Arca? Vai ser quando? Em abril agora? Olha aí, que legal. Eu fui pra Arca no ano atrasado. Mas sim, não deixamos falar. Hoje eu vou falar um pouco sobre o tema o amor de Deus. Esse tema foi pedido para ser dividido em duas partes. Então eu vou dividir em duas partes e essas duas partes são partes que são ligadas. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é um amor recíproco. Então vai ser o amor de Deus para nós, que vai ser a primeira formação que eu vou dar aqui. E depois vai ser o amor de nós para Deus. Então, primeiro, abram as suas Bíblias no 1 João 4, capítulo 4, versículo 8. Primeira carta de João. Procurando aqui também, porque eu estou com outra Bíblia. Não é o João Evangelista, o Evangelho de João. É o João Evangelista que escreveu a carta. 1 João 4. A base da nossa. Amém ou misericórdia? Amém? Amém? Amém, amor? Nem tá contando. Pega lá rapidinho. Fica junto aí com a gente. Então, vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículo 8, ele vai falar: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Todo mundo conhece esse versículo, né? Todo mundo conhece. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas o versículo inteiro aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vai ser em torno dessa frase que a gente vai se basear toda essa nossa formação de hoje. Porque aquele que não ama, não conhece a Deus. O que é que vocês entendem por isso? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Eu quero ouvir vocês. Aquele que não ama, aquela pessoa que não ama, ela não conhece a Deus. Por quê? Alguém pode me responder por quê? Deus é amor. Porque Deus é amor. Quando Deus ama, Deus é tão puramente amor que ao amá-lo, nós o conhecemos. E quem não ama, logo, não conhece a Deus. Porque quem não ama não conhece o amor. Não conhece a Deus, porque Deus é amor. É uma coisa bem lógica e bem simples e prática de entender, né? Mas ela é de uma profundidade que é incrível. No catecismo da Igreja Católica, primeira coisa que vai falar, primeira coisa que o catecismo da Igreja Católica vai falar é isso.
creio, nós cremos. Aí vai falar sobre a fé. O capítulo 1 vai falar o desejo de Deus. Vai falar sobre as vias de acesso ao conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus segundo a igreja. Como falar de Deus. São só coisas que se baseiam em quê? Puramente conhecimento de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. A gente tem que partir do princípio básico que todo o amor que Deus dá pra gente, ele se excede para os nossos irmãos. Todo o amor que Deus dá, o amor de Deus é um amor infinito. É um amor tão grandioso que nós, ao receber, a gente tende a excedê-lo. A gente tende a excedê-lo por quê? Porque a gente excede como? A gente só torna o tender, a gente vai querer exceder. A gente torna concreto quando a gente torna o amor propriamente dito um amor. Quando a gente ajuda o nosso irmão, quando a gente fala palavras de sabedoria, quando a gente ora pelo nosso irmão. É quando o amor de Deus excede por cada um de nós. Primeiramente eu vou falar só praticamente do amor de Deus. Por que do amor de Deus? Porque o amor de Deus é o amor da criação. É o amor que deu origem à Bíblia. Vamos começar em Gênesis. Olha onde é que o amor de Deus nasce. Nasce, digamos assim, né, de certa forma. Gênesis 1. Quem não sabe, Gênesis é o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis significa origem. Vai falar sobre exatamente a origem. Olha o primeiro versículo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. É aí que o amor de Deus começa, digamos assim. O amor de Deus infinito para nós. Porque o amor de Deus já existia com Ele. Ele era o próprio amor. Mas Ele nasce para nós no Gênesis, na Bíblia, no começo da Bíblia. E termina quando? No último versículo da Bíblia. Vamos lá para os últimos versículos da Bíblia. Para os últimos, na verdade. Apocalipse, o último. Estou dando aula de Bíblia. Primeiro é o Gênesis, o último é o Apocalipse, vocês já sabem. O resto está entre Gênesis e Apocalipse. Apocalipse 22, quer dizer, desculpa, 22. Olha onde termina o Apocalipse. Amém? Amém? 22, versículo 21. Alguém pode ler? Olha onde termina o amor de Deus. Hein? Olha como é que é legal. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Ela termina na gente. O amor de Deus, ele começa lá na criação e termina com a graça do Senhor Jesus junto de nós. Esteja com todos. Esteja com cada um de nós. Ela termina na gente, em cada um de nós. Então, olha que fantástico é o amor de Deus. O amor de Deus é tão infinito que ela termina em cada um de nós. Ela começa pensada e termina pensada em cada um de nós. Todos nós viemos desse amor infinito. Mas como reconhecer esse amor infinito? Como nós podemos falar desse amor infinito? Vou fazer uma pergunta básica. Tão básica. Quanto é 1 mais 1? Oi? Aqui, vamos lá, gente! Quanto é mais 1? Isso. Quanto é 1 mais 1? 2. Por que vocês sabem que é 2? A lógica pode ser. Mas por que vocês sabem que 1 mais 1 é 2? Por quê? Porque você aprendeu. Você conheceu o quê? A adição.
Você conheceu o que é o um, o que é o mais, o que é o um e o que é o igual. E quando a pessoa pergunta quanto é 1 mais 1, você entende o contexto, você conhece, lembra da matemática e junta. 1 mais 1 igual a 2. Porque vocês conheciam a matemática, vocês entendiam a matemática. Vocês entendiam. E assim é o amor de Deus para nós. A gente só pode falar, responder sobre Deus, falar sobre Deus, se nós tivermos o conhecimento de Deus. Se a gente tiver o entendimento de Deus. O princípio de todo cristão é Deus. A essência de todo cristão é Deus. E é por meio desse Deus que a gente deve conhecê-lo e amá-lo, para que assim eu possa amar cada um de vocês e vocês possam amar cada um dos seus irmãos. Muito metódico isso, né? Muito metódico. Eu sou um pouco pragmático, confesso. E eu acho lindo isso, porque se a gente pegar a Bíblia, a Bíblia não caiu do céu com zipa e tudo, né? A Bíblia foi evoluindo. Ela foi evoluindo e ela foi sendo melhorada. O que é lindo na igreja católica é tudo evolui. Tudo evolui. Em nenhum momento a igreja diminui. Diminui no sentido de adoração a Deus, no sentido de conhecimento de Deus. No começo, ao conhecermos Deus, começou-se a escrever sobre Deus. Foi quando começou o Antigo Testamento, as leituras, as coisas. Com o passar do tempo, aquilo foi aumentando. À medida que a gente ia lendo mais sobre Deus, conhecendo mais a Deus, Deus foi nos revelando mais coisas e mais coisas. E a gente evoluiu a tal ponto de hoje estarmos aqui com tantas maravilhas, com tantos escritos, com tantas leis. Por quê? Porque isso vem do conhecer a Deus. Você só pode amar se você conhecer. Eu vou te perguntar, Davi, você me ama? Não, me ama não? Nem me conhece. Mas você me ama como irmão de Cristo? Agora você me ama como irmão de Cristo, beleza. Mas não me conhece o suficiente para me amar mais. Mas seu nome é Stephanie, né? Stephanie. CrossFox está lá, tirou o CrossFox lá. Você ama mais a Stephanie do que eu? Por quê? Porque você a conhece e ela é família, né? Agora você ama a Stephanie mais que a sua mãe? Então, quanto mais você conhece, mais você ama, mais você se dedica àquela pessoa. Falando em termos de cristãos, nós aqui. Agora olhando para Deus, olhando o amor infinito de Deus, Ele vai dizer que o amor dele é maior do que o da mãe por um filho. Por que ele vai dizer isso? Porque o amor de Deus está em cada um de nós. O amor de Deus é um amor criador. É um amor que faz brotar água viva. Então, a música que a gente estava cantando dizia, né? Faz jorrar água viva no deserto do meu coração. O nosso coração, ele precisa de Deus. Porque ele tem sede de amar a Deus. É um amor recíproco do amor de Deus. Estou entrando muito falando da gente. Mas por que é importante? É difícil separar isso. É difícil separar a formação do amor de Deus por nós e do nosso amor por Ele. Mas o amor de Deus sempre vai partir dele. E Ele preparou cada um dos nossos corações para amá-lo. Ele preparou toda a humanidade para amá-lo. A gente pode ver em Gênesis. Deixa eu botar aqui. Gênesis 1 mesmo também, 26.
1:26, um pouquinho logo depois, ele vai falar. O que é que ele diz aí? Jean. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele veio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Pronto. Ele façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Todos nós somos criaturas de Deus. Os animais são criaturas de Deus. Ao ler, se vocês continuarem lendo entre eu pulei para o 26, se vocês lerem, vocês vão ver que foi toda a criação de Deus. Vai falar sobre criar os céus, criou a terra, o mar, criou as plantas, as ervas, os pássaros, os peixes, criou os animais da terra. Todos são criaturas de Deus. Todos têm uma certa semelhança com Deus. Mas nós somos imagem e semelhança. O amor de Deus, ele reflete diretamente em nós. Por que esse exibicionismo? Não, por que não? Porque isso não é um exibicionismo. Porque nós somos a melhor criatura de Deus. Nós somos a criatura amada por Deus para cuidar de todas as outras criaturas. Inclusive nós mesmos. Acho interessante uma passagem que fala aqui no Catecismo. Cadê? Tá aqui. Essa é uma frase de Santo Agostinho. Ele fala: quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. Profunda. Santo Agostinho vai falar isso de um jeito em que só com Deus a nossa vida se torna plena. Deus que criou cada um de nós somos criaturas de Deus, ela só se torna verdadeira com Ele, quando se fecha com Ele. Agora, como conhecer? Como conhecer a Deus? Já falei sobre a importância, né, do como amar mais, conhecendo. Como conhecer? Alguém? Oi? Coração é uma das vias da oração, né? A oração é uma das vias de conhecer a Deus, a própria conversa. É interessante que dizia assim, onde foi? Eu não lembro onde foi que eu vi, mas achei interessante. Se eu escrevi uma coisa, eu escrevi um livro. Aí o Jean pega, lê, e tem uma dúvida. Para quem é que ele vai tirar essa dúvida? Para mim, né? Foi quem escreveu. Então, quando nós queremos conhecer a Deus, quem melhor do que falar com Deus? Quem melhor para responder todas as nossas dúvidas do que Deus? Outras vias de acesso a Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa interessante. Oi? A igreja. A igreja é uma das maiores e melhores vias, digamos assim, de conhecer a Deus. Deus, Ele ama tanto, mas tanto. Eu até lembro direito que eu escrevi um texto uma vez sobre Deus ser Pai. Deus é um Pai tão amoroso, que Ele deu o próprio Filho para nós. E esse Filho, que também é Deus, deu tanto amor, que nos deu a igreja. Que nos deu com que nós pudéssemos perseverar nesse amor, por meio do magistério e da sagrada tradição. E Deus, Ele desde o início, Ele dá
essa prova de existência, essa prova de amor para cada um de nós. Às vezes, os teólogos, o pessoal que estuda teologia, os seminaristas, tudo, eles não estudam só a Bíblia, eles não estudam só o catecismo da igreja, eles não estudam só a patrística, eles estudam até grandes escritores antes de Cristo. Platão, por exemplo. Por que estudar Platão? Porque Deus, vamos imaginar a situação. Se Deus manda Cristo para a humanidade logo no começo, o que vai acontecer? Alguém sabe? O que aconteceria se Cristo viesse no começo logo? Fosse logo a primeira, única e definitiva aliança de Deus com os homens. Vocês já pararam para pensar isso? O que aconteceria? Porque Cristo, a gente sabe que Ele é a última aliança, a última e definitiva aliança de Deus com os homens. Agora, se Ele fosse a primeira, se não tivesse Abraão, se não precisasse de Noé, se não precisasse de Moisés, se não precisasse de Jó, se não precisasse de Daniel, do profeta Isaías, o homem ele não iria conseguir compreender. Era isso que ia acontecer. Deus ele preparou a humanidade para recebê-lo por meio de Jesus Cristo. Deus amou tanto que Ele ainda pode suportar a humanidade até a vinda de Cristo. Suportar no sentido de, não é de aguentar, tolerar, mas no sentido de suporte. Ele ajudou a humanidade a enxergar até a vinda de Cristo. Por isso, pagãos confirmam Deus. Os pagãos antes de Cristo confirmavam Deus, porque era a sede do humano, de cada um de nós. A gente tem uma sede de Deus. E antes de existir o cristianismo, de certa forma, Deus vinha preparando tanto pagãos quanto futuros cristãos, digamos assim, porque judeus, o povo escolhido de Deus, os hebreus. Ele veio preparando a humanidade para recebê-lo. É tanto amor, que ele termina no amor de Jesus Cristo, estando em cada um de nós. Por isso o final do Apocalipse. Você entende então, até agora a gente parando para resumir. A gente viu que quem não ama não conhece a Deus. Então a gente precisa amá-lo, mas para amá-lo precisa de conhecê-lo. E para conhecê-lo existem as vias de conhecimento: a oração, a igreja, o próprio Cristo, as leituras, a patrística, a sagrada tradição. São vias de conhecer mais a Deus. Os grandes santos, que são exemplos para nós de seres humanos, que eu vou falar na próxima mesmo, falar mais sobre santos, que é a nossa reformulação de Deus. Mas como refletir esse amor de Deus por nós? Como falar desse amor de Deus? Conhecendo. Essencialmente é conhecendo o amor de Deus. Ler a Bíblia. Tem dúvida? Magistério da igreja, catecismo da igreja católica. Persistiu a dúvida, não consegui entender? Vai para um padre. O cara passou 10 anos para estudar para isso. Ele é o magistério. E falei das vias, né? Para terminar, né? Porque assim, para terminar mais ou menos, já falta pouco tempo, né? Esse
esse conhecer a Deus nos faz amá-lo. Mas nos faz nos perguntar uma coisa. Esse amor de Deus está me enchendo? Eu estou aceitando me encher esse amor de Deus? Ele está realmente me enchendo por completo? Eu estou deixando Deus me encher por completo? Deus, Ele é amor. Ele é tanto amor que Ele vê você recusando o amor dEle e ainda te ama a ponto de te ver sofrendo e ir atrás de ti direto. Ele não para de te amar. Ele não para, Ele é infinito. Ele sempre, no máximo, tudo que existir acima de bom vem de Deus. Por isso Deus é amor. Abra em Timóteo, 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, também lá nas cartas. 1 Timóteo, capítulo 2, para terminar de vez. Timóteo depois dos Tessalonicenses, Colossenses, aquela licença, tudinho. das cartas de São Paulo, tá? 2. O homem, ele sempre buscou a Deus, mesmo que ele não saiba. O homem sempre buscou a Deus, porque o homem sempre buscou a verdade. E quem é a verdade? A verdade é exatamente. Ela não é um conhecimento. A verdade não é uma ideia. A verdade é uma personificação. A verdade está na pessoa de Cristo, que é Deus vivo no meio de nós. Leamos o Timóteo 1, que ele vai falar. O capítulo 2, versículo 4. O qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Qual é a vontade de Deus na minha vida? Vai responder primorosamente nesse versículo. Qual é a maior vontade de Deus? Qual é a maior concretude do amor de Deus para a gente? É que nós nos salvemos e que nós cheguemos ao conhecimento da verdade. A salvação, a gente vai falar sobre na próxima coisa, que vai ser a parte da gente, de como chegar lá. Por enquanto é só Deus para nós. Deus é Criador, Deus é Pai, Deus é amor. Deus é amor infinito. Um amor infinito que reflete em nós. Então, com essa vontade de Deus, de que nós nos salvemos e conhecimento da verdade é conhecer a Deus. Que nós possamos pedir a Deus para que nós possamos estar com o coração aberto para receber essa verdade, para receber esse amor. Esse amor de Deus que é intenso, mas que o seu coração deve estar preparado assim como Deus preparou toda a humanidade para a chegada de Cristo. Que o nosso coração possa estar preparado para a entrada de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que Ele possa entrar e o nosso coração possa estar pleno do conhecimento, pleno do amor de Deus.